Foi? Vamos orar? Pedir a Deus sua bênção? Hoje teremos menos pessoas por causa do feriado de amanhã, né? Mas precisamos estudar. Né, pastor Felipe? Precisamos. Ora por nós, pastor Felipe. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos. Nós te bendizemos. Nós te exaltamos por tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela tua compaixão. Seja conosco, Senhor Deus. Seja conosco, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Página de número 11. Aos irmãos que estão conosco pela internet, estamos estudando teologia pastoral. Vamos lá, ponto 9, imoralidade sexual. A moralidade sexual é exigência importante na vida de todo cristão, principalmente na vida do pastor, pois é ele o vocacionado por Deus para alimentar as ovelhas. Caso alguém falhe no campo da moralidade sexual, torna-se desqualificado para o ministério pastoral. Uma pergunta: será que o cristianismo está perdendo a batalha pela pureza moral? Infelizmente, hoje temos pessoas com teologia certa, mas vivendo de modo impuro. Então, às vezes, a teologia está certinha, aprendeu certinho, mas infelizmente, a maneira como vive é uma maneira impura, no sentido prático da palavra. Mas é preciso refletir que, se todas as batalhas pela integridade das Escrituras fossem, afinal, vãs, se os pregadores da igreja fossem corruptos e as ovelhas já não seguissem seus pastores como modelo de santidade, não haveria necessidade de uma teologia pastoral. Então é por isso que ela existe, para tentar mostrar a importância de pontos que não tem como a gente passar por cima, né? Então a primeira qualidade de caráter em Tito, que detalha o que significa um pastor ser irrepreensível, é que ele seja marido de uma só mulher. Por isso a importância, irmãos, de se casar bem, de se casar certo, de ter um bom casamento, né? Nós temos falado muito sobre isso aqui. Temos batido muito nessa tecla, né? Nessa tecla de que as pessoas façam boas escolhas. Eu sei que, às vezes, nós não teremos todas as informações sobre a pessoa que a gente quer se casar. A gente não tem. Mas o período de namoro, de noivado, é justamente para isso. Para o conhecimento, para que a gente faça uma escolha correta. Ninguém vai acertar 100%. Você não vai achar, né, esses filmes aí de romance, né, onde você encontra o homem ideal, as mulheradas sonham com George Clooney, né, Leonardo DiCaprio, Van Diesel, né, não adianta, é ser humano como qualquer outro. Eles têm problemas de casamento, têm problemas pessoais como qualquer outro, né? Em filmes tudo é lindo, é maravilhoso, né? Em quadrinhos, né, Carlinhos? Tudo é maravilhoso, né? Mas a vida real, só Deus sabe. Então é bom, irmãos, a gente que serve ao Senhor, que a questão do divórcio para nós é um negócio um pouco mais sério, é bom que a gente tenha essa sensibilidade de fazer boas escolhas, né? Pense, ore ao Senhor, peça a Deus uma direção. Quem vai escolher é você, não é Deus. Mas é bom que se faça uma boa escolha. Por quê? Se lá na frente você for escolhido para ser um pastor, ou tiver um peso de responsabilidade de liderança, sobre você haverá um peso de responsabilidade muito maior do que nos outros. Você tratar um pecado de problema de casamento de um membro, a gente já é trabalhoso. Agora imagine você tratar de um pastor, de um líder de púlpito, ou um líder de um departamento. É muito complicado. Então é bom que a gente tenha ciência, né? Como eu disse na aula passada, não adianta você querer ter 3 esposas ou querer ter 3 esposos, porque você não aguenta um só.
Uma pessoa só você já não aguenta, você já fica reclamando. Tem dia que você quer sair correndo, tem dia que você quer largar tudo lá e sumir no meio do mundo, né? Eu sei que é comum, mas é bom que a gente faça uma escolha acertada. E, gente, a beleza ela é vã, como Salomão disse. A beleza ela é importante. O homem olha para a mulher principalmente, olha muito a questão da beleza. Qual é o homem que não gosta de ter uma mulher linda, uma mulher bonita? Qual é a mulher que não gosta de ter um homem bonito? Mas não se iluda, porque tudo que está de pé um dia vai cair. Infelizmente, tudo que está em pezinho um dia cai. Os cabelos, né? Não vou nem citar outras coisas, né? Vai cair. A lei da gravidade chega para homem e para mulher. Então tudo é lindo no começo, beleza, mas vai chegar um dia que o que vai sobrar? Eu estou tendo uma experiência, até falei com o Isaac, o Leandro, não tenho vergonha de falar isso aqui, mesmo em público. Minha esposa está em casa. Eu a amo mais agora do que antes. Eu a amo agora mais do que antes. Se os irmãos vissem, o Isaac acompanhou um pouco de perto, visse minha esposa da maneira como ela chegou em casa, muito debilitada, emagreceu quase mais de 12 quilos, sabe? Andando devagarzinho, a fala bem. Hoje, graças a Deus, 10 dias em casa, já está bem viva, já engordou um pouquinho, já. É a minha esposa. Eu a amo mais do que nunca, agora. Mas, se você de fato não tem certeza de quem você quer, será que o amor dura nos momentos de tribulação? Será que o amor vai durar nos momentos de dificuldades? Então, cuidado. Essa questão aqui, marido de uma só mulher, por trás dessa informação, dessa frase de Paulo, tem muita coisa por trás, né? Então faça uma boa escolha, ore ao Senhor, leia bons livros na área de casamento, de noivado, de namoro, leia, procure saber tudo quanto você puder agora, antes de se casar. A área sexual é importante demais, essa questão, esse departamento sexual, para quem está mais novo, quando se casa de novo, é o que pesa mais. Com o tempo, conforme a idade vai passando, passa dos 40, 45, a intensidade sexual ela diminui bastante, mas para quem está novo, ela é muito importante se ver agora. Tenho brincado, mas eu tenho falado muito sério sobre isso. Mulheres que não conseguem ver se de fato o cara é macho mesmo, logo no namoro. As mulheres que não conseguem, homens que não conseguem perceber se de fato a mulher é uma mulher viva mesmo no sentido sexual, logo no namoro, dá para perceber. Leia livros a respeito. Não adianta querer chorar lá na frente. Pastor, eu acho que eu estou querendo me divorciar, pastor. Por quê, irmão? Porque o meu marido é muito devagar. Porque a minha mulher é muito devagar. Você não viu antes? Você tem que escolher de acordo com o seu ritmo. Tem que olhar essas questões. Porque você hoje é um membro. Amanhã você de repente seja um pastor, seja uma dirigente de oração, seja uma missionária, seja alguém que esteja na liderança de um departamento. Então sobre você vai pesar uma responsabilidade maior. Eu trato de casos na área de casamento, direto, constantemente, na área de aconselhamento, um monte de vezes. E às vezes a gente tem que ser franco com algumas pessoas, temos que ser duro com algumas pessoas, que às vezes pensa que divórcio é como se fosse trocar de roupa. Divórcio não é assim, gente, é um negócio muito sério. A Bíblia diz que Deus detesta, Deus odeia o divórcio. Fala, pastor Felipe. Sim. Porque assim, tem coisas que eu aceito que eu não gosto, mas eu aceito. Sim. Tem coisas que eu não tolero, não tem como eu tolerar. Sabe que muitas vezes quando a pessoa está apaixonada, ela faz vista grossa para essas coisas. Normalmente não enxerga nada, né? E aí qual é o seu problema? Eu falei, você precisa olhar aquilo que você sabe que a pessoa faz. A pessoa vai ser perfeita, mas tem coisas que ela faz que eu não gosto. Tranquilo. Sim. Mas tem coisa que eu não aceito. Para mim isso daqui não dá. Então é isso que eu preciso provar. E ver se a pessoa muda e como você não mudou. Sai fora. Lá na frente vai ter problema. É comum. Entendeu? Lógico, nós estamos trabalhando em teologia pastoral. Mas pensando já nessa questão de responsabilidades futuras que você tem. De um departamento, pastorado, a liderança de jovens, liderança de irmãs. Qualquer departamento que você estiver, você já é alvo. Você é visado. As pessoas estão de olho em você. Então, cuidado.
O pastor deve ter a reputação de ser sexualmente puro. O pecado sexual desqualifica qualquer pessoa para o pastorado. Não tem sido pouco os casos de imoralidade sexuais na liderança de nossas igrejas. E essas são das mais variadas possíveis. Antigamente a gente pensava só em traição de mulher com homem e de homem com mulher, né? Hoje virou tudo, né? Mulher com mulher, homem com homem. Quando você mesmo imagina, o meu marido me abandonou, pastor. Mas te traiu, isso é. E como foi isso? Me abandonou por um outro homem. Minha mulher me abandonou, pastor. Por quê? Por uma outra mulher. Hoje é assim. Na igreja. Será que não dá para perceber isso antes? Nós temos um caso muito sério dentro da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus fez muito vista grossa para isso. Muito vista grossa. E depois teve que pagar amargamente por não ter olhado com detalhes, com um olhar mais clínico sobre essa situação. É a Lana Holden. A Lana Holden, ela virou um produto da Assembleia de Deus, como ela se portou. Uma grande pregadora, Camboriú direto, internacional, pregando moralidade, pregação radical de moralidade lá em cima. Olha ela hoje. Quando ela participou do debate com o pastor César Cavalcante, que o pastor perguntou para ela, tudo que a senhora pregou no passado foi mentira? Foi falso? Ela ficou até sem graça. Não é que foi falso, pastor, foi verdadeiro tudo, mas hoje eu olho por um outro ponto de vista. Mas você vê, mas ela pregou. Só que é interessante que, se você ouvir a mãe dela dando testemunho, a mãe da Lana Holden, que foi uma mulher também muito cobiçada no Brasil, ela foi esposa de artistas, a mãe de Lana Holden foi de televisão durante muito tempo, então a filha já tinha uma criação ruim já tinha a base, já estava comprometida. Então quando ela se converteu, que ela largou o lesbianismo e se converteu, gente, não era para ter colocado logo no púlpito, não era logo para estar pregando, não era logo para estar testemunhando, era para ser curada, era para ser libertada primeiro, para depois começar a trabalhar. Tem um monte de gente que não está liberto ainda, que já está no púlpito falando, que já está ensinando, pregando. Não. Tem que sentar para ser liberto, tem que sentar para se converter de verdade, para depois começar a falar. Por quê? Porque tudo o que se diz já é parâmetro de moralidade, de Bíblia já. Então tem que haver um crivo. Então quanto tempo, pastor, depois que se converte para começar a falar, para começar a pregar? Isso depende do pastor. Ele tem que avaliar, mas não pode ser de uma hora para outra. Ela foi um produto, foi uma criança, uma convertida precoce, que de criança virou adulto rápido assim. Começou a assumir os púlpitos aí pregando e tudo, tal, famosona, né? Camboriú naquela época era vitrine para tudo quanto é gente. Olha que se tornou. Aí não deu certo, casou com um pastor, teve filhos e tudo, juras de amor para todo mundo ver em público, tal, em púlpitos, etc, tal. No final das contas, abandonou o esposo por uma outra mulher novamente. E como fica esse pastor? Como ficam esses filhos? A coisa, gente, ela é mais ácida do que a gente possa imaginar. Tem que tomar muito cuidado aí. Tem que discipular. Não, tem que discipular, tem que ensinar, tem que orientar, tem que abrir Bíblia e orientar e ver como é que está a vida também com Deus. Não vivemos mais o tempo em que essas imoralidades eram tangíveis. Hoje são virtuais. Basta um clique e tudo está diante de nossos olhos. Vale ressaltar também que as traições e imoralidades não se dão mais só por pessoas do sexo oposto. Não são poucos os casos de imoralidades e traições entre pessoas do mesmo sexo. Os tempos são trabalhosos e não devemos vacilar neste quesito tão importante que traz tantos prejuízos para os nossos líderes, os nossos líderes no ministério pastoral. Esses também sofrem como qualquer outro crente leigo. Não devemos subestimar suas capacidades e forças nesse campo tão minado. Então, dos quesitos, se a gente tivesse que tratar hoje, dos quesitos que normalmente
mais levam, né? Levam à queda, levam ao fracasso. Aqui no caso não é só o homem, né? Temos que colocar também as mulheres, porque tem muitas pastoras aí, né? Então, um dos principais quesitos que levam o pastorado ao fracasso é o sexo. Esse fator. Dinheiro também, mas o sexo acho que está em primeiro lugar nessa questão toda, né? Está em primeiro lugar, porque tem muita gente aí que está muito bem resolvida com dinheiro, mas infelizmente não está muito bem resolvido na área sexual. E gente, olha, é bom que se faça uma observação aqui. Pastor também é ovelha. Pastor também é gente. Pastor também sangra, também chora. Tá? É alma também. Não é que a gente tem que pegar também... Não, tem que deixar 5 anos mesmo, 6 anos mesmo. Mata. Aí quando você menos imagina, vai pro mundão. Gente, sangra como qualquer outro. Pastores novos aí, os pastores muito novos, né? Jovenzões aí, 25, 26 anos já, com a carga pesada nas costas. Tem que tomar muito cuidado se a vida não estiver bem resolvida, principalmente se estiver em cargo de liderança. Gente, liderança, ela chama as pessoas. Mulher na liderança chama homem, e homem na liderança chama mulher. Não tem jeito, isso é comum. A gente idealiza. A mulher e o homem, ele idealiza pessoas, ele idealiza. Não são poucos aconselhamentos, por exemplo. Por que um pastor não pode aconselhar uma mulher sozinho? Por quê? Porque a mulher pode estar carente, pode se identificar no pastor, daqui a pouco confunde as coisas. Isso já aconteceu comigo. E eu era solteiro, na época. Não era nem casado. Era segundo pastor solteiro. Já aconteceu comigo. Então tem que ter a esposa do lado. Não? Se for um homem, né? Se for um homem e a mulher é uma pastora, tem que ter o esposo do lado, para poder aconselhar. Não pode ser sozinho. Por quê? É problema. Normalmente, a mulher, ela vai se identificar com aquele que está aconselhando ela. Vai se identificar. Porque se ele dá palavras que de fato possam encaminhar a solução para ela, ela se identifica nele. Esse é o homem ideal para mim. Será que é? Essa é a mulher ideal para mim. Será que é? Não é tão simples assim. Então, a gente precisa entender que a liderança, pastores, eles são humanos, tem que ser tratado como qualquer outro. É lógico que sobre ele a responsabilidade pesa mais. Pesa muito mais do que no membro comum. Mas ele sangra como qualquer outro. Então tome cuidado, né? Não seja duro demais. A gente vê aí algumas igrejas grandes aí que tratam pastores como se fossem lixo depois que eles erram, depois que eles caem. Joga de escanteio assim, como se não valesse nada. Às vezes você faz tanto pela igreja, trabalha, luta, você dá a sua vida pela igreja, todinha a sua vida. E depois, por um erro que você comete, você já não vale nada. Eles chutam você e jogam você fora. Não é assim também não. Não só lá. Sim. Eu sei, isso aí tem de monte aí agora. Só que está o negócio. O crivo ainda é a palavra de Deus. E na palavra de Deus não dá pra gente abrir mão dessa questão, tá? Eu falei já também sobre essa questão do dinheiro. Seria, no caso, acho que um dos segundos quesitos que trabalharemos aqui. E depois essa questão do poder, né? O poder, a liderança, né? Na mão, o poder de mandar, o poder de comandar. Esses são 3 quesitos principais que hoje derruba lideranças aí. E não só na área pastoral, mas na área de liderança de maneira geral. Isso aqui, quem lidera, quem está na frente, normalmente vai sofrer com essa questão. Fala, pastor. Virtual. Virtual, pelo amor de Deus. Praticar, sim, mas tem muito. Tem que ser tratado. O Augusto Nicodemo, se eu não me engano, acho que ele escreveu um livro específico até sobre esse assunto aí.
Tem um livro dele que foi escrito sobre esse assunto. Hoje pesa muito, né? Hoje é um clique. Você deu um clique, está tudo na palma da sua mão, né? E é bom, gente, a gente tomar muito cuidado. Porque tanto para o homem quanto para a mulher, a sexualidade precoce, essa questão do aceleramento, mesmo antes do casamento, isso pode trazer muitos problemas. Como ejaculação precoce, por exemplo. Hoje, 55% dos homens têm o problema de ejaculação precoce. E a mulher tem que olhar isso. Se essa mulher que vai se casar com esse homem, digamos que esse homem nunca teve um contato sexual com mulher nenhuma. O primeiro referencial dele vai ser essa mulher. Mas se esta mulher já teve o contato sexual com algum outro homem, então ela já tem um parâmetro. Ela já tem um parâmetro já sexual. Se esse homem tiver problema de ejaculação precoce, esse homem não vai satisfazer essa mulher, vai ter problema no casamento. Se ele não se tratar, se ele não se curar, vai ter problema no casamento. É comum. Para a mulher também é a mesma coisa. A gente tem a mulher também que é fria nesse sentido. Se o homem já viveu essa experiência, né, com outras mulheres, né, ele já tem parâmetro também. Se ele pegar uma mulher que nunca teve relação sexual nenhuma, e se ele não for um cara compreensível nessa questão, até que a mulher entre no ritmo dele, vai ter problema no casamento lá na frente, vai ter divórcio. Isso aí tem de monte por aí acontecendo. Consultórios pastorais, chove isso. Homem não fala, mulher normalmente fala. Mulher, elas são mais sinceras nesse sentido. Elas colocam mais para fora isso. Homem não. Homem porque é questão de macheza. É questão de ser homem, então não fala. Mas é bom que se procure ajuda. Pelo menos procure ajuda. Não quer falar para ninguém? Procure ajuda por fora. Existe ajuda psicológica e medicamentosa também. Tem solução. Mas não dá para esperar isso na hora do próprio casamento em si. Entendeu? Ou se começou a ter esse problema logo no início, conversa com a mulher, peça compreensão e vai se curar. Porque senão vai ter problema lá na frente. Não tem jeito, vai dar divórcio. E o pastor vai ter trabalho. Então não adianta querer fugir dessa realidade não. Então é uma parte muito, muito delicada. Muito delicada mesmo, tá? Dinheiro já falei, poder já falei. Daria para falar muita coisa sobre isso aqui. Mas a gente precisa caminhar aqui. Vamos lá. Liderança familiar aprovada. Se alguém quer saber se um homem vive uma vida exemplar, aqui serve para a mulher também. Se ele é coerente, se pode ensinar e exemplificar a verdade, conduzir as pessoas à salvação, à santidade e ao serviço de Deus, então deve observar os relacionamentos mais íntimos de sua vida, a ver se ele consegue cumprir essas coisas. Observar a sua família e verificar como as pessoas ao seu redor as veem. É no ambiente familiar que se verá as primeiras características de um bom pastor. Por isso Paulo acentuou o que governe e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito e submissão. Então, eu acho que normalmente, hoje não, eu não sei como está, o pastor Felipe pode nos dar esse testemunho, o pastor Paulo pode nos dar esse testemunho também, o pastor Rafael, outros obreiros, o pastor Gilberto. Não sei como que hoje é o crivo que se usa para poder separar um pastor, né? Não sei se ainda existe essa prática de sentar com a própria esposa e conversar com a esposa, para saber dela, se ela dá testemunho do seu marido, em termos de trato, de respeito, de criação com os filhos. Ainda existe? Mas não é tá mais como antes não, viu? Eu tenho acesso lá, não é mais como antes não. Não é mais como antes não. Essa questão de dinheiro, tem que saber como é que lida com dinheiro, tem que saber como é que lida com o poder de marido em casa, se não bate na mulher, né? Oi? A questão de nome sujo hoje, irmã Marina, eu acho que ainda tem que se analisar com algumas aspas. Que a questão do nome sujo não é tanto, tem que ver o porquê, saber porquê, né? Aí dá para trabalhar, mas essa questão familiar não dá, tem que ver, porque se a pessoa não consegue liderar, é ele, a mulher e 2 filhos, ele tem que liderar o quê? Ele é o cabeça da casa, ele lidera 3 pessoas. Se ele não consegue ser pastor de 3, ele vai ser pastor de 100? Vai ser? Vai errar. Carlinho está embeirando os pezinhos já no pastorado,
sabe como que é a coisa. Na verdade, ele já exerce, ensinando tudo, tal. A própria esposa dele, na quadrangular tem muita atividade. Então tem que tomar cuidado. A família é a base para tudo, gente. Pra tudo. O modelo da igreja é a família, principal é a família. E é a área que a gente menos sabe, menos lê, menos conhece. A gente vai conhecer depois, quando se casa. Nesse ponto, vemos a importância do líder pastoral ser casado, grifa. Tem igrejas que não têm essa regra. Quadrangular ainda acho que não trabalha muito forte essa regra, né, Carlinhos? Tem muitos pastores solteiros ainda da quadrangular, né? Pastores e pastoras, né? Tem bastante casado. Mas não é regra, né? Não é regra a exigência do casamento. Não é regra. Tem igreja que não é regra. Por exemplo, Sinos de Belém também não é regra. Quadrangular não é regra. Tem muitas igrejas que não é regra ser casado para ser pastor. Mas é bom que seja. É bom que seja. É bom que seja, porque... como vai aconselhar outras pessoas? Vai errar. Entendeu? Vai aconselhar uma mulher e não tem esposa. Não tem lógica. A mulher, ela é pastora, vai aconselhar um homem e não é casada. Não tem lógica. Tem que ter alguém. Lógico, nesse caso vai outros membros da diretoria junto e tal. Mas é bom que seja casado. Lógico. E quem está falando isso é Paulo. O homem que não foi casado. O homem que não foi casado. Mas é interessante, tá? Não dá para pensar em alguém que exerce esse ministério vivendo uma vida de solteiro, pois haverá desafios que se enfrentará, que exigirá a companhia de cônjuge ao seu lado. Qualquer ministro pastoral solteiro é uma exceção, pois biblicamente não encontramos amparo para isso. Irmãos, o pastor solteiro, principalmente quando ele é mais novão, né? Quando começa a ficar meio velhão assim, mas dá mais trabalho, né? Mas quando é novão, ele chama muita atenção. A liderança pastoral, ela chama atenção. Aí eu tenho experiência, eu fui pastor solteiro de 2 igrejas. Segundo pastor, não foi nem primeiro pastor. A gente tinha muito problema. Muito problema. As pessoas confundiam as coisas. Sabe, a mulherada confunde as coisas. E a gente, às vezes, quer ser educado, quer ser tratado, quer ser aquilo e tal. Irmãs que às vezes estão com problema no casamento, cara, confunde as coisas. Entendeu? A mulher, ela é mais sensível nessa parte. Homem nem tanto, né? Se é pastora, tal, lógico que o homem também, se ele tem problema no casamento, tal, ele vai se identificar também com a pastora se ela for solteira também, né? É problemático também, tem muitos problemas nesse sentido, mas o homem é mais. Então tome cuidado, tem que estar muito atento. Posição de liderança, ela chama a atenção sempre. Eu me casei com quase 30 anos. Eu fiquei na igreja, solteiro, 8 anos, de 7 para 8 anos. Porque eu quis. Foi a época que eu estudei muito, que eu me dediquei, eu estudei 7 anos, 8 anos ininterrupto. 1 ano depois de casado e 7 anos solteiro, estudando direto. Eu fiz 7 anos de teologia, 7 anos. Foi muito tempo, era muita coisa. Liderando, líder de mocidade, pregando, congresso, evangelismo, era atividade constante. Então a gente tinha muito problema com essa questão, né? Era comum, eu era solteiro, as meninas solteiras também ficavam de olho na gente, normal. Mas, naquele momento, para mim, não era o meu objetivo. Então a gente tinha muito problema. Então tem que tomar muito cuidado. A atenção é dobrada, tem que orar muito, pedir a graça de Deus e ter um foco naquilo que quer fazer, que quer estabelecer. Se você é líder, estabeleça aquilo que você quer. Procure estabelecer, tá? Tudo bem? Perguntas? O chamado para o ministério pastoral. Há uma relação profunda entre mestres e profetas. Grifa. Entre mestres e profetas. Por quê? Entre pastores e apóstolos. A responsabilidade dos verdadeiros pastores e a responsabilidade dos verdadeiros pastores. Por que existe muito essa relação?
Mestre e profeta. Eu falei, já expliquei o que é o mestre, quem é o profeta, e entre pastores e os apóstolos. O apóstolo aqui seria o missionário. Tem que haver uma relação muito forte entre o pastor e o missionário, porque o missionário, o evangelista, é aquele que traz as almas para cá. Então o pastor tem que estar com um relacionamento muito bem afinado com ele, né? E eu acredito que o mestre e profeta também tem que estar muito alinhado com o pastor. O mestre é aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que dá aula na escola dominical, que dá palestra, ensinos, tal. Tem que estar alinhado com o pastor. Nem sempre o pastor vai fazer tudo, esse trabalho. Mantelma hoje é professor de escola dominical, né? Pastor Gilberto está dando aula lá também, né? Carlinho dá aula lá, pastor Eduardo, pastor Paulo está dando aula lá, né? Quem mais dá aula aí? Ensina na igreja. O Lucas, quem? Claudete. Tem que estar muito, o Moaquino, tem que estar muito alinhado com o pastor. Por quê? Porque o que você ensina tem que estar alinhado com o ponto de vista do pastor também. Essa questão de liderança. Você tem que estar alinhado. Se o pastor não te der o apoio, não te der o aval, não te der a autoridade, como é que você ensina? Como é que você fala? Né? Se o pastor não te dá a cobertura dessa questão do evangelismo, não te dá o apoio, não te dá o amparo, como é que você faz? Por exemplo, eu tenho 2 alunos missionários, que é o Fábio e a Maria, estão indo para Minas agora, inclusive eu coloquei lá no grupo aquela rifa, eu doei uns livros para eles poderem sortear e comprar Bíblias para as crianças lá de Minas Gerais. Então quem puder, compra lá um número lá da Maria, do Fábio. Coloquei no grupo, R$10 o númerozinho, compre um lá, ajudar. Eles estão juntando dinheiro para levar 22 Bíblias lá para Minas Gerais. E depois de chegar de Minas Gerais, estão indo para o Amazonas de novo. Visitar as comunidades ribeirinhas lá. São 188 comunidades não alcançadas ainda. Então ajude. Eles são missionários novos, Fábio acho que 27, a Maria 24, 25, que nunca tiveram apoio de pastores. Congregaram uma boa parte da vida em uma igreja que não tinha apoio de pastores. Não tinha um amparo. Como é que você faz missões, evangelistas sem apoio pastoral? Hoje eles estão numa igreja boa, que é a igreja do pastor Davi Nascimento, que é amigo nosso, aluno nosso também, Assembleia de Deus Rocha Eterna, que o Leandro congrega lá, e hoje já tem um amparo. Eles estão trazendo missões para a igreja, essa visão missionária para a igreja que não tinha, e a própria igreja já está amparando eles no sentido financeiro também, dando a eles um amparo para poderem fazer o trabalho missionário. Agora, como é que se faz esse trabalho se não existe o apoio do pastor? Olha a importância da teologia pastoral aqui para quem trabalha com evangelismo, com ensinamento e com missões. Tem que estar alinhado, não é disputa. Não, eu faço mais, é eu que ganhei para Jesus, é eu que ensino. Não é essa. Não tem nada disso. Eu plantei, Apolo regou e Deus é que dá o crescimento. De maneira que o que planta não é muita coisa, nem que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Tem que ter harmonia. Se não tiver, o negócio não vai. Isso se processa à semelhança dos antigos profetas com os mestres e dos apóstolos com os pastores. Em referência à primeira associação, disse que é semelhante, pois tem a mesma finalidade. Quanto à segunda, referindo-se aos 12, que foram escolhidos pelo Senhor, para a proclamação do Evangelho por todo o mundo, tem relação profunda com os pastores que regem igrejas. Assim percebe-se com profunda relevância o encargo de pastor, a ponto de se argumentar que as funções que se atribuem aos pastores são as mesmas atribuídas aos grifa aí. E devem ser desempenhadas com zelo idêntico. Lógico que, de início, a ação apostólica tinha uma responsabilidade quase que pastoral. Depois que surgiu o pastor, o apóstolo ficou em segundo lugar, porque agora quem dirige a igreja é quem pastoreia a igreja em si. Certo? Então, eu já expliquei isso para vocês. Está muito claro isso aí. Mas é relevante que haja essa parceria entre os dois. À luz da divina palavra, pode-se traçar um paralelo entre os apóstolos e pastores, que têm o seguinte perfil. Letra A. Aos apóstolos, Jesus deu-lhes autoridade para pregar o evangelho e batizar os convertidos, aos apóstolos. Lembrando que antes do batismo sempre vem o discipulado. Ide e pregai e ensinai.
todas as nações. Pregai e ensinai. Você vai ver lá no original grego, vai estar, se eu não me engano, vai estar o querigma, pregai, o querisso, o querigma, ide e pregai, e depois vai estar didascalia, ou didascalos. Ide, pregai e ensinai. Ser didáscalo é uma coisa, é ser professor. Ser querisso é ter o querigma, é você pregar o evangelho. São duas coisas distintas, tá? Então tem que fazer as duas coisas, pregar, ensinar e depois batizar. Não adianta querer batizar logo depois que se pregou, não. Ah, mas e o eunuco da rainha de Candace? Por favor, leia o texto. Leia o texto primeiro, para depois fazer essa pergunta. Letra B. Foram comissionados também para administrar os sagrados símbolos de sua mesa, representando o corpo e o sangue, que seria a ceia, né? Primeiro os apóstolos celebram ceia e depois os pastores. Como os apóstolos deixam de existir, no sentido de liderança da igreja primitiva, os pastores tomam conta, então os missionários, né, que vão ao campo, eles celebram ceia, enquanto não tem um pastor que possa celebrar. Mas quando a igreja é aberta, quem continua liderando a igreja é o pastor, e é o pastor que normalmente celebra a ceia. E se não tiver pastor para celebrar a ceia? Hã? Se não tiver pastor, pode ser o presbítero. Se a gente quiser trabalhar essa escadinha hierárquica, né? Se não tem o pastor, pode ser o evangelista. Se não tem evangelista, pode ser o presbítero. Se não tiver o presbítero, pode ser o diácono. Não tem problema. A ceia não é algo que não possa ser celebrado por uma outra pessoa, se não tiver o pastor. Se tiver o pastor, é o pastor que vai celebrar. Certo? É comum. Isso é comum. Em termos de liderança, é comum. Mas se não tiver? No campo missionário, a igreja católica perde muitos membros por causa disso. Porque o leigo não pode servir a Eucaristia, que seria a ceia. O membro não pode. O diácono não pode. Tem que ser alguém, sacerdote, tem que ser um padre, um papa, um bispo, tem que ser alguém que tenha essa autoridade maioral, não pode ser qualquer pessoa. Em contrapartida, a igreja protestante, ela vai para o campo quando não tem pastor, só tem o missionário, só tem o evangelista, só tem o diácono, só tem o cooperador, ele vai lá e serve a ceia, ele celebra. Por quê? Porque é o sacramento, né? Pastor Ezequiel, eu não gosto muito da palavra sacramento para batismo e ceia, porque dá a ideia de coisas que são usadas para a salvação, né? Mas a gente usa a palavra sacramento aqui como algo sagrado, no sentido de que a gente tem que reverenciar. Batismo e ceia, nós devemos reverenciar esses atos, porque eles são importantíssimos demais depois da salvação propriamente dita, tá? Então é importante que haja essa parceria aí entre os pastores, apóstolos, presbíteros, evangelistas e diáconos para a administração da ceia ou do batismo. Filipe não era ainda evangelista quando batizou o eunuco da rainha de Candace. Ele era um diácono e ele batizou. Qual o problema? Lógico que hoje está muito bem resolvida essa questão hierárquica. Mas se não tem um presbítero para batizar, não tem pastor de nada, e a pessoa tem que ser batizada no campo missionário, quem tiver lá batiza. Pronto, acabou. Não tem essa. Diga. O batismo. Na casa da pessoa, levar uma piscininha e tudo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu só não vou falar uma coisa aqui para não escandalizar vocês. Não vou falar porque senão depois vocês falam que eu ensinei, né? Vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Mas, essa questão aí, pastor Felipe, normal. Pega uma piscina, no caso, até essa piscina inflável, leva,
enche de água a ponto de poder imergir a pessoa e batiza a pessoa, pronto, acabou, não tem problema nenhum. Então, mas aí que está. É aí que eu ia entrar com o batismo dos presbiterianos, o batismo de aspersão. Por aspersão, entendeu? Por quê? A pessoa está acamada, não tem como tirar ela de lá e ela quer. Qual o problema? Não é querendo aí. A palavra batismo vem do grego baptizo, quer dizer imergir. Imergir, batismo é por imersão. Mas se uma pessoa dessa está no hospital, de repente a pessoa quer. Pastor, eu quero, pastor. Eu não quero partir sem o batismo. Se a pessoa quer, você vai fazer o quê? Qual o problema? Não, é exceção à regra, certo? Aonde? No Belenzinho? No Belenzinho? No Rio? Mariporã? Onde levou ela? Meu Deus do céu, precisava levar lá? Ele queria lá. Mas lá não é corrente, é parada. É represa. Não é mais fácil ligar um motor e criar algumas ondinhas para poder batizar a pessoa? Meu Deus. Alguém tem dúvida ainda de que batismo não precisa ser água corrente? Não, pastor, tem que ser água corrente, porque nós somos o velho homem não vai embora. Porque a água tem que levar o velho homem, né? Quem é batizado por último, coitado, né? Na água parada, então, quem é batizado por último pega o velho homem de todo mundo, né? Sai totalmente carregado o velho homem de todo mundo. É melhor fazer com água quente, né, pastor Rafael? Faz com água quente, porque aí queima todo o pecado de todo mundo, né? Fala, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, queima ele, Jesus. Aí água quente, para poder queimar os velhos homens que ficou ali, para quem vier por último não ter velho homem nenhum, já queimou tudo. Gente do céu. Gente, batismo não é regra. Água corrente, gente, não é regra. Pode ser água parada, pode ser uma piscina mesmo, normal. Tem a igreja, por exemplo, a igreja presbiteriana aqui do pastor Jorge, aqui que eu dou aula na quinta, ele mesmo já falou, pastor, qualquer igreja que o senhor conhecer aí, que o pessoal queira fazer batismo, que a igreja deles não tem tanque, pode falar que a gente cede o nosso tanque para eles fazerem batismo aqui. Aqui, ó, ali, ó, debaixo daquele tapete ali tem um tanque ali, eles fazem batismo aqui. Eu ganhei, não vou dizer que eu ganhei um amigo meu se converteu numa pregação minha, em um batismo que estava acontecendo aqui. Ele se converteu no dia do batismo com a minha pregação. Depois eu preguei no batismo dele e ele se tornou meu aluno. E se batizou depois que se converteu, já veio estudar comigo o Marcos, falecido, lembra do Marcos? Era lutador de jiu-jitsu, né? Então morreu de Covid, amigão nosso, ficou aqui. Discipulado. Quer batizar? Não, acalma o ânimo dele, acalma as emoções dele, explica para ele, fala, não é desse jeito que funciona. Não pode ser forçado, não é por emoção. Tem um amigo meu, por exemplo, estuda comigo de quinta-feira, meu aluno, mais de 3 anos e meio. Acho que a filha dele estava se batizando. No dia que a filha dele estava se batizando, ele perguntou ao pastor Jorge, pastor, estou sentindo de Deus me batizar hoje também, eu posso? Já era meu aluno há mais de 3 anos e meio, conhecia todas as regras, estuda comigo ainda até hoje. Aí é outra coisa, foi batizado na hora, saiu de lá cheio do Espírito Santo de Deus a vida, bem preparado, tinha aprendido tudo, todas as doutrinas, 3 anos e meio de teologia, pelo amor de Deus. Então é outra coisa, outra questão. Agora a pessoa se converteu, pouco tempo, 1 mês, e já não tem como. Cuidado. Tem que haver essa preocupação, tá? Vamos lá, 5 minutinhos de tomar café. Pergunta-se conforme o reformador de Genebra, que é o João Calvino. Não é assim também o que realizam os pastores? Esses sucederam aos apóstolos.
pois pregam o evangelho, batizam os novos na fé e ministram a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 4:1 está escrito que são ministros de Cristo. Em Tito 1:7 e 9 também consta: importa que o bispo seja pertinaz nessa palavra fiel, que é segundo a doutrina, para que seja poderoso para exortar mediante a sã doutrina e para refutar os contraventores ou contradizentes. Autoridade pastoral. É João Calvino falando isso, hein? Assim, a função principal dos pastores tem essas duas partes fundamentais: anunciar o evangelho e ministrar os sacramentos. Grifa aí. Esse anunciar os evangelhos aqui é ensinar também, tá? Tá, ensinar. E ministrar os sacramentos seria batismo e ceia. Fala, pastor Felipe. Do que, sim, é mais igreja em si, seria pregação diária ali no culto e tal. Não que ele não possa ser um pregador do evangelho lá fora também. Mas normalmente quando isso acontece, ele não é pastor de igreja, ele é mais evangelista, né? Tem aquele trabalho mais fora, no caso, né? Diferente. O modo de ensinar dos pastores não se particulariza a discursos públicos, pois diz respeito também a admoestações. Grifa aí, pois diz respeito também a admoestações. Admoestações aqui é o que acontece normalmente com o ensino. Qual é o propósito? Quais são os propósitos principais da profecia? Profecia bíblica. Qual é? Os 3 propósitos principais da profecia bíblica. Certo, mas 3 propósitos: exortar, admoestar e consolar. Consolar, exortar e admoestar, né? A palavra tem que gerar isso: a consolação, a admoestação e a edificação. Seria esses 3: edificar, consolar e exortar. Tem que gerar edificação. Agora, não é uma pregação comum que vai gerar isso. Eu sou assembleiano, mas sou crítico nesse sentido. Nos nossos púlpitos, nós não temos pregação continuada. É sempre pregação variada. Um domingo uma coisa, um domingo abacaxi, no outro domingo manga, outro domingo é chuchu, no outro domingo batata. É muito variado, muito misturado. A gente precisa de pregações continuadas que gerem crescimento na igreja. Que gerem esse crescimento. O meu pastor André Custódio, lá em Campo Limpo, ele está tendo muita dificuldade nessa questão de que as pessoas não estão frequentando os cultos de ensinamento. Tem que mudar a tática. Porque o povo hoje não quer ensinamento, coloca culto de ensinamento no domingo. Pega pelo menos um domingo por mês e surpreende o povo. Nem fala qual domingo que vai ser. Deixa o povo vir, todo mundo, fecha a porta, não deixa ninguém nem entrar nem sair, e Bíblia nesse povo. Exorta esse povo, ensina esse povo. Porque o povo está mal acostumado. Só quer saber de oba-oba. As festividades que o diga, né? Os congressos que o diga. Está cheio, lotado por aí. Mas Bíblia, palavra, ensinamento, o povo não quer. Ler então? Misericórdia. Detesta ler. Sem dúvida, o anúncio de casa em casa e de forma pública caracterizava as funções apostólicas. Por sua vez, são também dos pastores. Aí, pastor Felipe, continuou na mão dos pastores essa questão de ir em público. Mas com o tempo você vai vendo que o próprio pastor que trabalha em público, se ele for pastor de igreja, a atividade pastoral dele não vai permitir ele pregar fora da igreja, ser evangelista. Com a finalidade de levar pessoas ao arrependimento e à fé. Então aí, nesse caso, o pastor tem que fazer parceria com quem? Com o evangelista e com o missionário. Pastor Gilberto não é o pastor titular da igreja. Ele é evangelista. Evangelista de sangue, de vocação. Então ele tem muita liberdade de fazer um trabalho por fora. Entendeu? A Marina não é líder nem local de nenhum departamento da igreja. Ela tem liberdade para poder fazer um trabalho por fora, evangelizando. Agora, quem tem a responsabilidade de ensino, a pastoral da igreja, é muito mais complicado fazer o trabalho público. Sair para fora é mais complicado. Se o pastor pode estar com os outros, amém, que dá um incentivo, mas não é regra. Não é regra, entendeu?
Os afazeres pastorais é muito pesado. Diga. Pessoas mais, você vê, são pessoas mal preparadas, pessoas mal treinadas. A Marina já fez capelania, não sei se o pastor Gilberto já fez capelania. Tem que fazer seminário, tem que estudar. Quem evangeliza também precisa estudar. Na mão do evangelista está não só o ato de evangelizar, mas o da defesa da fé. O da defesa seria apologética. Quem evangeliza tem que estar pronto para poder defender a fé também, porque às vezes vai encontrar os contradizentes. Entendeu? Você vai evangelizar, por exemplo, um espírita. Ele vai defender a fé dele. Você vai falar do evangelho, ele vai dizer, eu também creio no evangelho. Você vai falar de Jesus Cristo para ele, eu também creio em Jesus Cristo. E aí? Mas é que tá, ele vai falar de um Jesus diferente. Vai falar do Jesus que não é, Jesus não é aquele que nasceu de Maria, é reencarnação. Jesus é reencarnação de outros, tal. Você vai ter que estar pronto para poder falar para eles. Por isso que é importante ter uma Bíblia apologética, uma Bíblia de defesa da fé, para poder trabalhar bem isso, senão vai apanhar. Para tomar café. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, é isso? É isso mesmo? Não se pode estranhar, mas devemos fazer uma colocação que implica intensa responsabilidade para os pastores. Eles são, de fato, atalaias na igreja, não é isso, né? É isso? Eu pulei aí. Acho que eu pulei uma partezinha, né? Observa-se, portanto, em Calvino, uma excelente visão do ministério pastoral. Ainda que, com lágrimas, seja realizado, pois os que se chamam pastores não devem se cansar do seu trabalho pastoral. Grifa aí. Os que são pastores não devem se cansar do seu trabalho pastoral. Antes, com precisão, ensinem a doutrina de Cristo, instruindo o povo a verdadeira piedade, administrando bem a igreja, segundo os mistérios sagrados, conservando em retidão a vida comunitária. Irmãos, isso aí é a base. Não é fácil. Eu sei que o ministério pastoral não é. Quem abraça o ministério pastoral, eu já falei, na aula passada até falei para as mulheres, né? Se você vai namorar um rapaz que ele já é líder de mocidade, já está comandando um grupo, você vai namorar uma moça que já é líder de departamento, regente, líder de mocidade, pode ter certeza que você vai casar com um pastor ou com a pastora. Que a escadinha você já está no caminho. Tem jeito. Todos os líderes de mocidades que eu conheci, todos os líderes de departamento que eu conheci, todos eles foi ao púlpito, foi ao pastoral do presbitério. Não tem jeito. Então tem que ver bem. Se você quiser se casar, se você não quiser se casar com um pastor, então não se case com um líder. Porque senão você vai estar se casando com um pastor de departamento. Então, porque dá trabalho. Dá trabalho, é penoso. Não estou dizendo que não é digno, não é satisfatório. É satisfatório, mas infelizmente é penoso. É muito, muito trabalho. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Eu vou tomar um café. São 9h10, é isso? Vem aí. Pode concluir, Isaac.